Olá pessoal, vamos agora mostrar a solução dos 10 exercícios de finais, tá? Que eu apresentei. Então, se você não viu os exercícios, né, volta e veja lá a lista de exercícios, tá? Que eu inseri para vocês. Então, vamos lá então. Bom, esse aí é o primeiro exercício, tá? As brancas jogam e ganham e as negras jogam e empatam, tá? Então eu vou jogar contra o computador aí e vou tentar vencer. Então, eu vou escolher online, nível máximo, né? Porque nível 8. Eu gosto de colocar no tempo de 1 minuto com acréscimo de 2. Ou seja, já tem que iniciar já com plano, tá? Então vamos lá. Então vou começar com as brancas jogando. Agora conseguiu oposição. Oposição, comecei a avançar meu rei dando oposição. Agora eu posso fazer meu lance de peão, porque mesmo se ele jogasse rei em D8, eu avançaria mais uma vez o peão e teria oposição, tá? Então eu posso avançar esse peão sem se preocupar muito com a oposição, porque eu já conquistei a casa de E7. E eu já consigo avançar meu peão para promover. Eu escolho dama, mas poderia ter escolhido torre. Agora eu vou avançando meu rei, mas sempre que ele me der vantagem de tirar uma linha dele, eu vou tirar com a minha dama. Eu tirei, agora é questão simples, mate no próximo movimento. E pronto, tá? Então, primeiro exercício feito, tá? O interessante é que eu tive que ir para o rei F2, tá? Eu não poderia ir para casa de G2 ou H1. Primeiro porque H1 você afasta do seu peão, né? Então eu tenho que ir na direção do meu peão para promover. Mas se eu fosse na casa, por exemplo, de H2, que ele tomaria oposição oblíqua, tá? Só lembrar do sistema ABCD, tá bom? Então a ideia é avançar o meu rei de tal maneira que eu consiga, com o meu rei, proteja o avanço com o meu peão. E uma coisa importante é o seguinte: eu tenho que não tomar oposição e dominar essas duas casas aqui para permitir que o meu peão promova, tá? Então, se eu dominar essas duas casas e meu peão estiver aqui, não tem como as negras impedir a minha promoção, como eu fiz, né? Jogou, avancei, né? Tentou meter oposição, então a oposição me garante que eu possa subir mais uma linha no próximo movimento. Foi isso que eu fiz, mandei oposição e fui avançando. Se ele joga rei no outro movimento, o rei aqui, eu simplesmente avançaria o peão. Aí eu teria oposição novamente, ele teria que fazer um movimento, vamos dizer que ele fosse para a direita, eu iria com o meu rei para a esquerda e pronto. E se ele subisse com o rei para cá, eu avançaria meu peão e aí conseguiria promover tranquilamente, tá? Então foi bem tranquilo, tá? Quando você já tem o final de rei e dama contra rei, faça a maioria dos movimentos com rei. Use a dama apenas na hora que o jogador das negras lhe der uma linha. Isso vai evitar com que você afogue o seu rei, tá? Então, por exemplo, com a minha dama estando aqui, esse resto do espaço do tabuleiro não está mais acessível para o rei negro, tá? Não está mais acessível. Então eu posso ignorar aquilo ali. Então eu vou aproveitar e vou mexer com o meu rei, tá? Então comecei a mexer o rei. Aí ele me deu um espaço. Ele me deu essa linha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha dama ocupar essa linha. E aí agora esse resto do tabuleiro não está mais permitido para o acesso do rei negro, tá? Então vai ser desse jeito. Então eu só vou mover a dama
quando ele me dá espaço. Foi isso que eu fiz. No mais, continua andando, eu vou mexendo com o meu rei para avançar. Aí, opa, avançou. O que eu fiz? Tirei mais espaço. Agora é só mexer com o rei. E aí, no final, checkmate, tá? Então, se você seguir dessa maneira, dá para você fazer movimentos rápidos e sem chances de afogar, tá? Então, vamos para agora o exercício na qual você faz jogando com as negras. Vou dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, agora o mesmo exercício, sendo que eu tenho que jogar agora de negras para vencer, tá? Bom, a vencer não, desculpa, empatar, porque não tem como você ganhar, tá? Para você empatar esse jogo, você tem que ter oposição. Mas como você pode observar oposição estando reis tão distantes? Uma dica que eu posso te dar é usar o sistema ABCD, tá? É um sistema que você vai usar umas letras, tá? E se o adversário tiver na letra que corresponde, por exemplo, você tiver na C e outra C também, ou D, o outro tiver no D também, então você tem oposição, tá ok? Então, como é que é esse sistema ABCD? É simples. Você pega o início aqui, tá? A casa de A8, você fala que essa aqui é a A. Nossa, ficou ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Essa aqui é o A. Nossa, não ficou legal. Olha, esse aqui vai ser o A. Nossa. Tô apanhando aqui, gente. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Esse aqui é o C. E esse aqui é o D. Tá? Então esse aí é o sistema ABCD. Então se esse aqui é o A, eu vou fazer por números, que eu acho que fica mais fácil. Então o número 1 é o A, o 2 é o B, o 3 é o C e o 4 é o D. E assim segue. O 1 é o A, 2 é o B, 3 é o C e o 4 é o D. E a mesma coisa aqui. 1A, 2B, 3C, 4D. Aí você vai fazendo isso aí até você chegar no aonde está o rei. 4D. Então aqui você vai ter o A do lado é o B, esse aqui é o C e o D. Então note que o rei nessa posição aqui ele está na casa D. Então o rei negro está na casa D. E vamos ver o rei das brancas, né? Uma dica que eu te dou é o seguinte: a casa de A e a casa de D serão casas brancas, e as casas de B e a casa de C serão negras, tá? Então essa aqui é a casa A, casa A, casa A, casa A. Então aqui é A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B. Então note que o rei branco está na casa B e o rei negro está na casa D, tá? Então meu próximo movimento, para eu dar oposição no rei das brancas, eu tenho que ir para uma casa de letra B, ou seja, essa casa aqui, ó. Tá? Então eu indo para essa casa eu tenho oposição, e se eu tenho oposição eu consigo afogar meu rei, tá? Então vai ser essa lógica aqui, aí, tá? Então pro vídeo não ficar muito longo, eu vou para casa de essa casa de G7, que é a casa B, vou dar oposição, e a sequência eu vou estar movendo, mas sempre se você vai observando que eu vou estar tendo oposição em relação ao branco, e aí eu consigo forçar o afogamento ou então ganhar o peão, tá? Então vamos jogar contra o computador. Primeiro eu faço o movimento, porque o computador ele gosta de iniciar, né, vamos dizer. Então vou colocar aqui, jogar online. Eu vou estar de negras, né? E nível mais alto, minuto, tal, e bora. Aí o computador, o que ele fez? Ele avançou o peão, né? Ele avançou o peão. Então, eu vou fazer esse movimento para
continuar dando posição. Então eu tenho que continuar 3 casas de distância. Se eu adiantar meu rei uma casa para frente, ele adianta, fica com casa ímpar e aí eu tomo posição. Então por isso eu vou jogar para cá. Então eu tô dando oposição. Note o seguinte, se eu mandar o rei para frente, eu levo oposição. Então eu quero manter casas ímpares de distância. 1, 2, 3. Então eu quero manter casa ímpar de distância. Então por isso eu tenho que vir para cá, ó. Aí ele adiantou, agora eu ameaço o rei. Jogou, então quando isso acontecer, eu jogo o rei para trás. Agora é oposição normal, gente. Agora é oposição normal. E isso aí já me garante o empate. Tá? Vem aqui e afogue. Empate por afogamento. Tá? Então é bem simples esse exercício. Tá ok, gente? Então vamos para o próximo.